Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso da escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes na sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Vem Ser Autêntico. Quinta-feira, dia 23 de julho. Vamos meditar hoje o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 17. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado, pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouves e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Felizes são vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem. Recordamos o louvor dirigido por Jesus aos que se juntam a Ele. Felizes são vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem. E perguntamos-nos, estas palavras de Jesus dirigem-se também a nós, ou são somente aqueles que ouviram e escutaram diretamente, os que tiveram a experiência física? Parece que os felizes são eles, pois tiveram a sorte de conviver com Jesus, de permanecer fisicamente e de modo sensível a seu lado, enquanto nós estaríamos entre os justos e profetas, sem sermos justos nem profetas, que gostariam de ver e ouvir. Não esqueçamos, porém, que o Senhor se refere aos justos e profetas anteriores à sua vinda, à sua revelação. Garanto-vos que muitos profetas e justos desejaram ver o que estáis vendo, mas não viram. Com eles chega a plenitude dos tempos. E nós estamos nesta plenitude. Repito, e nós estamos nesta plenitude. Já estamos no tempo de Cristo, no tempo da salvação. É verdade que não vimos Jesus com os nossos olhos, mas conhecemos-lo. E não escutamos a sua voz com os nossos ouvidos, mas se escutamos, escutaremos as suas palavras. O conhecimento que a fé nos dá, embora não seja sensível, é um conhecimento autêntico, põe-nos em contato com a verdade e por isso nos dá a felicidade e a alegria. Agradeçamos a nossa fé cristã, contentes com ela. Tentemos que o trato com Jesus seja próximo e não distante, como tal o tratavam aqueles discípulos que estavam junto a ele, que o viram e ouviram. Não olhemos para Jesus indo do presente ao passado, e sim do presente ao presente. Estamos realmente no seu tempo, um tempo que não acaba. A oração, ou seja, falar com Deus, a Eucaristia, recebê-lo, garante-nos esta proximidade e faz-nos realmente felizes ao vê-lo com os olhos e ouvidos da fé. Recebe, pois, a imagem de Deus que perdestes pelas tuas más obras, nos diz Santo Agostinho. Recebe, pois, a imagem de Deus
que perdestes pelas tuas más obras. Santo Agostinho. Uma das características fundamentais do mestre é ter e compreender os alvos do seu ministério de ensino. Jesus, o mestre dos mestres, tinha esta compreensão e sabia que tinha de fazer o Pai conhecido aos homens. Era necessário que se desse atenção especial aos alunos, aos discípulos, e para que o aluno ou discípulo fosse o elemento mais importante, Jesus tinha que se fazer entendido e compreendido por eles. E isto só seria possível se descesse ao nível do aluno, ou seja, se utilizasse um método a que o aluno estivesse acostumado e de elementos que permitissem que o aluno entendesse as verdades espirituais a respeito de Deus. Jesus tinha que usar as parábolas, pois era o método que ao mesmo tempo permitiria que todo o povo de Israel, que eram os seus potenciais alunos, pudessem ter real acesso ao conhecimento do Pai, seja pelo fato de que já estavam acostumados a este método de ensino, seja porque a linguagem empregada permitiria uma fácil compreensão de todos quantos quisessem aprender. Jesus quer que o ensino, a sua pregação da palavra se faça de modo claro e acessível a todos os ouvintes, educando-os de modo a compreender, a ver e ouvir. Jesus ensinou por parábolas, porque o povo de Israel não poderia ter qualquer desculpa com relação à rejeição do Messias. Ao ensinar por parábolas, Jesus ensinava usando imagens que todos pudessem compreender. Jesus ensinou por parábolas para mostrar que só não compreende o Evangelho quem não quer. E a todos foi dada a graça de ver e ouvir os mistérios do reino de Deus. Hoje somos nós, como falava não mais de forma física, mas de forma espiritual, quando no testemunho da igreja, e também muitos no nosso testemunho, veem e seguem a Jesus pela nossa maneira de proceder. Deus abençoe a todos. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso da escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes na sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. #Vem Ser Autêntico.